Olá pessoal, tudo bem? Então, devido aos últimos acontecimentos, por enquanto nós estaremos nos encontrando por aqui. Se atentem a cada orientação e não deixem de realizar as atividades de vocês que está lá no site da escola, ok? Vamos lá começar nossa aula? Hoje nós vamos iniciar a unidade 3, Noções de Aves e Mamíferos. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu vou pedir para vocês pegarem o livro e o caderno de vocês. Pegaram? Então, no livro de vocês, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura das páginas 301 até 305, onde vocês vão encontrar os tópicos: características gerais das aves, fisiologia e anatomia das aves, reprodução das aves e a interação ecológica e importância econômica, tá? Esses tópicos, eles estão relacionados a aves, porque hoje, nesse vídeo aula, nós vamos apenas falar sobre aves. Eu vou fazer um próximo vídeo que eu vou falar apenas sobre mamíferos, ok? No caderno, eu vou pedir para vocês copiar o resumo que eu vou deixar aqui para vocês nesse vídeo, tá? Então, vamos lá para começar? Observem aqui essa imagem. Essa imagem vocês vão encontrar lá na página 301 do livro de vocês. Acharam? Então, lá na página 301 do livro de vocês, tem uma imagem idêntica a essa. E aí tem algumas perguntinhas que nós vamos resolver juntos. A pergunta da letra A é: de acordo com as imagens, estabeleça uma relação entre elas, características pertencentes às aves e mamíferos. Então, vamos voltar lá? Vamos aí analisar características entre essas imagens. Observaram? Então, vamos lá ver? As imagens A e B associam-se aos mamíferos, pela presença das glândulas mamárias e o desenvolvimento embrionário que ocorre no interior do corpo materno. As imagens C e D referem-se a estruturas presentes em aves, asas e penas, e o desenvolvimento embrionário fora do corpo materno, ovo com casca. Ok? Então, voltando lá, analisem só. Podemos associar, as glândulas mamárias, o desenvolvimento de um embrião dentro do corpo da mãe, desenvolvimento do bebê dentro do corpo da mãe, as penas das aves e o desenvolvimento do pintinho dentro do ovo. Ok? Agora a letra B. Qual a função das penas das aves? Pesquisaram? E aí, vamos lá ver? Facilitam o voo e a natação, pois são impermeáveis ao ar e à água, protegem do frio, são usadas na camuflagem, ou seja, elas são usadas também para poder as aves se livrar de algum predador, tá? Letra C. Qual a função dos pelos dos mamíferos? Pensaram? Então, vamos lá. Protegem do frio, conservando a temperatura do corpo, protegem do choque e são usados na camuflagem. Ou seja, bem importante para os mamíferos, né? O pelo deles. Qual a importância da casca do ovo? Será que vocês acertaram? Proteção contra impacto e contra desidratação. A casca é porosa e permite a troca gasosa. Ok? Vamos para a última, letra E. Para que servem as glândulas mamárias dos mamíferos? A função primordial é a produção de leite e nutrir o filhote. Sim. Aves. As aves ocupam quase todos os ambientes da Terra.
apresentam grande variedade em seu organismo, mas em geral a morfologia das aves é uniforme no que diz respeito a adaptações delas para o voo, como asas e as penas. Então, vamos entender aí. Há uma grande variedade em seu organismo. Por exemplo, os bicos e nos pés são especializados em diferentes modos de alimentação e locomoção. Mas o que diz respeito à morfologia das aves é uniforme, ou seja, é sempre igual, é sempre a mesma. Na adaptação delas, o que? Como as asas e as penas, ok? Possui pele recoberta de penas, asas e ossos pneumáticos, ou seja, características gerais das aves é sempre apresentar penas, asas e ossos pneumáticos. O que seriam ossos pneumáticos? São ossos cheios de ar. Isso daí vai facilitar ela na hora do voo. É uma adaptação que as aves têm para facilitar o voo. São endotérmicos. Endotérmicos quer dizer que ela mantém a temperatura do corpo dela constante. Todas as aves são ovíparas, ou seja, sempre vai pôr ovos. E podem ser do grupo Scagnatas ou do grupo Ratitas. Grupo Scagnatas são aquelas aves que voam, por exemplo, as águias. Grupo Ratitas são aquelas aves que não voam, por exemplo, os pinguins. Fisiologia e anatomia. O canto das aves é produzido pela siringe. A siringe é um órgão vocal localizado na traqueia. As penas são estruturas formadas por queratina, ou seja, uma substância impermeável. E na região da cauda há a presença de glândula uropigiana. O que seria isso? A lubrificação das penas é muito importante, principalmente para as aves que são aquáticas. Então essa glândula, ela secreta na cauda dela uma substância oleosa, na qual vai impermeabilizar as penas e vai aumentar a eficiência das penas dela como isolante térmico, ok? As penas promovem proteção contra choque mecânico, manutenção da temperatura do corpo e possibilita o voo. O osso externo tem uma projeção chamada quilha. A quilha é essa região aqui. É o ponto de junção entre os músculos peitorais da ave. A alimentação é diversificada e o sistema digestório das aves é completo. Então, o alimento, ao ser ingerido, ao ser engolido, ele passa pela faringe, passa pelo esôfago, até chegar ao papo, onde ficam armazenados e são amolecidos. Então, eles vão seguir para o proventrículo. O proventrículo é essa região aqui, que é uma espécie de estômago químico das aves, onde passa pela ação dos sucos digestivos. Daí, em seguida, esse bolo alimentar, ele vai para a moela, que é essa região aqui, que é uma espécie de estômago que tritura os alimentos. Daí, esse alimento, ele segue para o intestino, tá? Onde as substâncias nutritivas vão ser absorvidas pelo organismo do animal e os restos que não foi digerido, ele vai ser eliminado em forma de fezes pela cloaca, ok? As trocas gasosas das aves ocorrem nos pulmões.
Na respiração, o ar entra pelas narinas e uma parte dela vai para os pulmões e outra parte desse ar vai para os sacos aéreos, que são essas estruturas aqui, ó. Os pulmões, eles ficam aqui e os sacos aéreos são essas estruturas aqui, tá? Que assemelham-se ao que? A balões, que estão conectados aos pulmões e aos espaços que há dentro dos ossos pneumáticos. Lembra que eu falei lá no começo que os ossos pneumáticos são ossos que dentro dele possuem ar? Então, por conta disso, ok? O coração desses animais apresenta 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, ok? A circulação ela é fechada, dupla e completa, e não ocorre a mistura do sangue rico em gás carbônico com o sangue rico em gás oxigênio. As aves, elas são ovíparas e a fecundação é interna. As fêmeas produzem grandes óvulos. Esses óvulos são chamados também de gemas. E que quando são fecundados pelo gameta masculino, formam um embrião. E aí, esse ovo contendo o embrião, ele vai passar por um longo canal. Já com a clara ela é formada por proteínas, tá? E a casca do ovo, que no final vai sair pela cloaca, tá? Esse ovo, ele precisa ser chocado, ele tem um período que ele vai ser chocado, e dentro desse ovo existe o vitelo, né? O vitelo, ele é um material na qual vai nutrir o embrião. E o líquido amniótico, que vai proteger o embrião na sua formação, tá? A casca, ela é porosa, o que permite a troca de gases, tá? Mas não vai permitir que a água que contém dentro desse ovo, ele saia, ok? Aves e o meio ambiente. Bem, as aves, ela tem grande importância para o nosso meio ambiente, tá? Elas atuam, por exemplo, como agentes polinizadores, ela realiza a dispersão das sementes, elas são reguladoras das populações de diferentes espécies. Então, ela tem grande importância para a nossa vida, para o nosso meio ambiente, ok? Então, a ameaça à biodiversidade das aves pode ter sérios impactos ao meio ambiente, ok? Então, pessoal, encerramos por aqui hoje, tá? Façam as atividades de vocês, fiquem com Deus e até a próxima!